Oi, 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 pessoas, tudo bem com vocês? Nos nossos primeiros vídeos aqui no canal, eu falei sobre questões fundamentais, a proposta do canal, o peso da história em geral e da história do Brasil em particular na prova do Enem, a importância da reflexão a respeito de tempo e historicidade. Tudo isso porque sem essas questões não dá nem para começar. Inclusive, eu estou deixando o link desses vídeos na descrição aqui embaixo, porque sempre que vocês puderem, é importante que vocês voltem neles, porque essas questões, esses temas, são basilares. Nesse vídeo, nós vamos dar continuidade a algo que já começamos a fazer em tempo e historicidade no Enem e que vai ser a nossa pegada de agora para frente. Nós vamos comentar uma questão que já caiu no exame em algum ano e vamos desembolar o tema ou os temas que estão presentes nela. A questão que vamos comentar hoje caiu em 2010. É a número 23 da prova de Ciências Humanas. Acompanhem comigo na tela. Quem construiu a Tebas de 7 portas? Nos livros estão nomes de reis. Arrastaram eles os blocos de pedra? E a Babilônia várias vezes destruída? Quem a reconstruiu tantas vezes? Em que casas da Lima Dourada moravam os construtores? Para onde foram os pedreiros na noite em que a muralha da China ficou pronta? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? Esse texto, que é maior do que esse trecho que a questão usou, foi escrito por Bertolt Brecht, um influente poeta e dramaturgo alemão que viveu entre 1898 e 1956. Seu título é Perguntas de um Trabalhador que Lê. Ele questiona aqui uma ideia de sujeito de história. Sujeito de história. O que é sujeito de história? Sujeito é o que não é objeto, é o que não é passivo, mas age, tem ingerência sobre meios, sobre objetos, sobre outras pessoas, pode interferir na própria vida e no entorno. Por muito tempo, a história foi vista como uma mestra, uma professora. Nesse sentido, os grandes exemplos do passado deveriam ser conhecidos no presente e imitados. Apenas os grandes homens, reis, generais, grandes políticos, eram dignos da atenção daquelas pessoas que também, de alguma maneira, tinham condição de se destacar. Em meio a essa concepção de história, a história mestra da vida, as pessoas comuns não tinham nenhum valor, seus atos, seus esforços passando completamente despercebidos, como se essas pessoas nem existissem. Um exemplo de alguém muito conhecido que propunha a história mestra da vida e que já foi explorado em questão do Enem é Nicolau Maquiavel. Para ele, os grandes nomes, os grandes fundadores e governantes do passado deveriam ser conhecidos pelos do seu tempo que desejassem permanecer de forma duradoura no governo. Bem, então chega o século XIX e com ele as escolas historiográficas alemã e metódica, bem como o historicismo. Em seus esforços,
elas incluem a história na categoria de ciência e disciplina acadêmica. Mas o que pouquíssimas pessoas sabem é que elas servem à difusão do sentimento nacional ou nacionalismo. A constituição de enormes acervos documentais serve para reconstituir a história das suas nações. Mas em todos os seus aspectos, não. A única coisa que interessava era o elemento político. Afinal de contas, a Alemanha vivia o seu processo de unificação e o Estado passava por um processo de afirmação em toda a Europa. Apesar de não ser propriamente uma concepção de história mestra da vida, o interesse continuou voltado para os grandes representantes políticos que pudessem enaltecer a história da nação. Carlos Magno, por exemplo. A partir da Escola dos Análises, essa ideia de que apenas as grandes personalidades são sujeitos de história começa a ser questionada, ela começa a ser colocada em xeque. Mas ela foi por tanto tempo enraizada nas nossas cabeças que ainda hoje nós temos dificuldade de abandoná-la. Atribuímos o nazismo exclusivamente a Hitler. Acreditamos que o presidente da República pode resolver absolutamente tudo sozinho num país complexo como o Brasil e por aí vai. É por isso que essa ideia precisa ser cada vez mais criticada. A concepção de história que vige no nosso tempo é a história crítica e ela nos conduz à problematização desse tipo de pensamento para que a gente se convença de que somos responsáveis por nós mesmos e pelo nosso entorno, na medida das nossas possibilidades. A representação política não é absoluta. Todos nós somos sujeitos de história, apesar de delegarmos uma pequena parte das nossas responsabilidades para os políticos por uma questão de organização. E todas as pessoas que já viveram no mundo sempre foram sujeitos da história, só que elas ficaram por muito tempo esquecidas. Ju, essa parte que eu vou fazer aqui agora, na hora de editar, a gente precisa achar alguém batendo aquela palma assim, ó. Feitas essas considerações, voltemos à nossa questão, Enemers. Vejam, esse Enemers tem a ver com ação. Vocês são sujeitos da própria aprovação. Pessoas. Vamos ver qual é a resposta correta? Se vocês quiserem dar pause com a questão na tela e resolverem a questão antes de escutarem o comentário, essa é uma forma bacana de saber se a nossa conversa de hoje foi produtiva ou não. Então, por favor, façam isso. Então, depois do texto do Bertolt Brecht, o enunciado diz o seguinte: partindo das reflexões de um trabalhador que lê um livro de história, o autor censura a memória construída sobre determinados monumentos e acontecimentos históricos. A crítica se refere ao fato de que, então, aqui, de fato, como nós já falamos lá no começo, existe uma crítica. O autor, Bertolt Brecht, faz uma crítica a uma concepção de história. Que crítica que é essa? É isso que a questão está querendo saber. E aí ela vai falar na letra A. Os agentes históricos, a crítica é essa? Os agentes históricos de uma determinada sociedade deveriam ser aqueles que realizaram feitos heróicos ou grandiosos e por isso ficaram na memória.
É o contrário disso que a crítica está falando. A crítica está dizendo que não são só os homens grandiosos, né, os feitos heróicos que precisam ser objetos da história e da memória. Letra B. A história deveria se preocupar em memorizar os nomes de reis ou dos governantes das civilizações que se desenvolveram ao longo do tempo. Isso é exatamente o que sempre foi feito, né? Segundo as concepções História Mestra da Vida e segundo o projeto das escolas historiográficas do século XIX. Mais uma vez, a crítica se volta exatamente contra isso que está sendo falado aqui. Os grandes monumentos históricos, letra C, né? Os grandes monumentos históricos foram construídos por trabalhadores, mas sua memória está vinculada aos governantes das sociedades que os construíram. Então, vejam, a crítica é essa. Tudo o que foi construído, as pirâmides do Egito, as grandes construções de Roma, da Babilônia e de todas as outras grandes sociedades, digamos assim, elas foram construídas por pessoas comuns. Elas foram construídas por trabalhadores, mas elas sempre entram para a conta simplesmente dos governantes daqueles povos, daquelas sociedades. Como se eles tivessem colocado os blocos de pedra, né, sobre as próprias costas e levado para lá e feito tudo. Mas não foram eles que fizeram isso. Foram pessoas, muitas pessoas. E a crítica é exatamente ao fato de que essas pessoas, até muito pouco tempo atrás, ficaram esquecidas e de alguma maneira ainda ficam esquecidas hoje. Não é mesmo? A letra D diz: os trabalhadores consideram que a história é uma ciência de difícil compreensão, pois trata de sociedades antigas e distantes no tempo. Simplesmente isso não está sendo abordado aqui nessa questão. Não é a questão de como que os trabalhadores abordam a história, né? Mas aproveitando isso que está aqui, é preciso que todas as pessoas, né, as pessoas comuns, todos nós, encaremos a história como algo que tem a sua complexidade, mas que pode ser conhecida, pode ser compreendida, porque ela nos ajuda muito, né, no processo que nós necessitamos de tomada de consciência a respeito da nossa própria vida e da vida ao nosso redor, né? Da vida humana ao nosso redor. É necessário que nós compreendamos a história e isso é possível para todos nós. Mas, repetindo, né? Essa letra D está falando de algo que simplesmente não foi abordado na questão, certo? Letra E. As civilizações citadas no texto, embora muito importantes, permanecem sem terem sido alvos de pesquisas históricas. Aqui nós temos um equívoco, né? Porque essas civilizações, quais são as civilizações que estão sendo tratadas aqui nesse trecho? A civilização egípcia, a civilização romana, né? Esse termo civilização, pessoal, só para constar, ele está cada vez mais em desuso, porque ele tem um conteúdo, né, de superioridade, inferioridade, civilização versus barbárie, né? Usa-se hoje em dia mais a questão da sociedade mesmo, né? Mas nós entendemos o que está sendo falado aqui, não é mesmo? Isso é um equívoco porque existem muitas pesquisas históricas a respeito dessas civilizações, certo? Mas cada historiador, em cada época, faz um tipo de pergunta. E como nós falamos agora há pouco, as perguntas que eram feitas anteriormente eram perguntas simplesmente políticas,
eram perguntas relacionadas a grandes personalidades, certo? Mas hoje essas perguntas já são diferentes, elas já estão mais ampliadas, elas se voltam para questões culturais, elas se voltam para as pessoas comuns, certo? Então essa letra L está equivocada porque as pesquisas históricas elas já acontecem no que diz respeito às civilizações abordadas por Bertolt Brecht há bastante tempo, né? Pelo menos desde o século XIX, com muita intensidade. Mas o foco dos historiadores é que foi mudando, é que foi sendo ressignificado. As perguntas se transformaram. Então, pessoal, nós temos aqui, né, uma questão e por tudo que nós vimos aqui, a resposta correta é a letra C. Então é isso, pessoas. Eu espero que esse vídeo tenha servido para aproximar vocês um pouquinho mais do sucesso no objetivo que vocês têm. Não esqueçam de deixar o like aqui embaixo, porque isso é muito importante para a divulgação do nosso canal. E não esqueçam também de se inscrever e de ativar as notificações. Até a próxima!